E aí pessoal, Evandro Luz aqui, e como vocês gostaram muito do último vídeo, mostrando aí desenho à mão livre, então vamos com mais uma pintura totalmente em direto, como vocês vão poder acompanhar aí em time-lapse, do início até o final, tá? Escolhi aí o Michel Antonioli. Normalmente, quando eu escolho aí modelos para desenhar, eu sempre pego algumas pessoas que têm alguma relevância aí para a sociedade e tal, né? E o Michel Antonioli é uma pessoa de grande cultura, artista também, desenhista, dá uma conferida lá na página, no Instagram dele e tal. Também fala e dá aula de italiano, então também vão poder aprender alguma coisinha com ele, bastante interessante. E para isso eu acabei utilizando aí um método bem clássico de desenho. Sabem que eu sou um artista que gosta, né, do método clássico. Então tá aí uma imprimatura. Já expliquei antes, mas funciona da seguinte maneira: o branco do papel às vezes engana as tonalidades e tal. Então, normalmente a maioria dos artistas gosta de meio que sujar o papel primeiro, para que você tenha aí um tom médio, a partir do qual você não tem que lutar contra o branco, né? Fui desenhando direto, como vocês podem ver aí, sem esboço, sem nada. Fui fazendo algumas marcações e tal, mas já fui blocando diretamente. E como eu falei no outro vídeo, depois que você tem uma certa prática, você acostuma e você não precisa mais de tantas linhas de esboço e tal. Alguma mínima diferença de proporção acontece, alguma mínima diferença em perspectiva e até de interpretação acontece, mas vira tipo como se fosse a assinatura do artista, né? Eu também escolhi para fazer esse desenho a técnica mais básica que existe, que é o gouache. É uma tinta que é utilizada inclusive para aprendizado, né? É uma tinta muito baratinha, essa mesmo que eu estou usando é da Acrylex. Custa na base aí de uns R$6 todo o conjunto com 6 cores. Eu praticamente não uso verde, tá? Eu gosto de fazer tudo na mistura aí com as primárias. Nem gosto muito desse termo primárias, né? Vamos chamar de cor básica, porque esse conceito vai mais além. Uma hora eu vou até fazer um vídeo aí a respeito, né? Mas é até interessante trabalhar aí com paleta limitada. Não tem muito o que falar, vou deixar vocês observando aí, vendo como se faz. Também, aos pouquinhos, mas com camadas bem leves, vou adicionando mais matéria. E o gouache é uma tinta que não mistura muito bem. Diferentemente do óleo, que você consegue aí um trabalho polido e tal, o gouache não. A tendência do gouache é essa aparência mais endurecida mesmo. E por isso que eu fiz uma pintura indireto. Como eu falei, existe a pintura indireta, que é a pintura onde você faz por camadas, espera a primeira camada secar, daí vai a outra camada e a outra camada. E existe a pintura direta, ou em direto, que no caso é essa daí, também chamada de alla prima, por ser justamente isso, você faz ela em uma vez só. E como eu gravei aí do início ao fim, vocês estão podendo observar mais ou menos como que funciona. Não tenho muito costume de fazer essa pintura, eu gosto de fazer a pintura em camadas, vocês sabem muito bem disso, quase todos os vídeos que eu posto acaba sendo assim. Muitas vezes nós fazemos essa pintura do jeito que está aí, eu principalmente eu faço, né? Assim, faço essa pintura como se fosse uma pintura indireta, só que muito leve e fina, para depois, quando estiver seca, fazer a outra pintura sobre ela. Ela acaba sendo o que chamamos de underpainting. Ou pintura morta, enfim, subpintura, o termo não importa muito, o que importa é que ela não vai aparecer no desenho final. Muitas vezes eu faço ela no verde, também chamado verdaccio. Por quê? Porque quando eu jogo cores quentes em cima, elas vão se misturar com camadas mais transparentes e vão formar os tons que eu quero, inclusive os de pele, principalmente os de pele. Mas nesse caso aí eu fiz a mistura direta, né? Não é uma mistura ótica, ela acontece direto aí na paleta. Como eu diluo bastante o gouache, inclusive é uma técnica que se usa muito, diluir o gouache, o pessoal diz, vira uma aquarela, né? Não, a aquarela é uma tinta mais transparente e tal, o gouache é extremamente opaco,
Então é diferente. Trabalha com aguadas, né, as lavagens e tal, mas é diferente. E eu uso para isso aí uma paleta que é mais ou menos a paleta de aquarela. Só que eu arranquei as pastilhas e daí eu despejo a tinta aí nos copinhos, vamos chamar assim, da paleta. E a maneira de retirar a tinta também é meio parecida. Às vezes coloca um pouquinho d'água, suga com o papel e tal, mas é interessante que se costume trabalhar sem muita correção. Tá? Por isso que se começa com camadas bem finas tal, e vai sobrepondo. Aí alguma coisa que fica em meio de sujeira no meio aí corrige com branco aí, ou cores muito claras, como ela é opaca no final, né? Essa é um guache para estudante, né? No caso, um guache extremamente barato, né? E de baixa qualidade. Então ele não tem tanta opacidade, diferentemente aí dos guaches profissionais e tal. Por que eu não uso guache profissional? Quando eu vou trabalhar com tinta profissional, eu gosto do óleo. Isso aí é mais uma demonstração, para que vocês vejam como se faz o desenho aí, desde o início até o final, sem esboçar, sem nada, já direto jogando a tinta ali no papel. No caso aí eu utilizei um papel de gramatura 300 gramas, que é um papel para aquarela. Então ele recebe muito bem aí a água, sem empenar muito, né, embora aconteça. Mas eu gosto do óleo. É possível trabalhar com óleo no papel também, se preparar ele certinho com gesso acrílico, mas isso é uma outra história. Sobre esse desenho é mais ou menos isso. Então, normalmente, não normalmente, né, mas inclusive alguns artistas que gostam de um trabalho mais expressivo e tal, eles nem sequer fazem uma pintura sobre isso daí. Tipo, esse acaba sendo um trabalho acabado, diferentemente dos outros dois desenhos que eu fiz assim muito rapidamente. Isso eu demorei um pouquinho mais, não foi muito demorado também. Vocês veem aqui é uma pintura direta, então tipo, não teve aquela parada aí de 2 dias, 3 dias, né? Às vezes quando eu faço uma pintura a óleo, eu demoro vários dias para fazer, mesmo um desenho a lápis aí, às vezes eu levo uma semana para desenhar todos os detalhes e tal, né? Então isso é uma pintura rápida, ela é expressiva, ela mostra a marca da pincelada. Inclusive eu fiz questão de deixar as marcas da pincelada e tal, justamente para que se transforme num trabalho bem expressivo mesmo, né? Com as características de uma pintura à la prima. Então não tem tantos detalhes, mas quando você, inclusive alguns assim eu fiz bem grosseiramente, como por exemplo aí a orelha, vocês vão ver que tem só uma insinuação de alguma coisa, detalhes da barba. No entanto, quando você se afasta um pouco e observa da distância que é para ser observado, porque o desenho não é para você colar o rosto nele e nem olhar a metros de distância. O ideal seria aí um passo e meio, né? Aí você observa mais ou menos, estou mostrando ainda um pouco de perto demais, mas mais ou menos isso daqui. Aqui está concluído, tá, pessoal? E valeu, espero aí que vocês tenham gostado, e o resultado final é mais ou menos esse. Quando desenhamos alguém diretamente do natural, modelo vivo, é mais ou menos isso que acontece. Então simplesmente olhamos para a pessoa e vamos jogando a tinta ali, sem muito mimimi, sem muito... alguns artistas gostam de desenhar do natural, né? Embora eu desenho também, como vocês podem ver aí, eu desenho à la prima, então desenho do natural eu não gosto, tá? Valeu, pessoal, obrigado para vocês aí e até a próxima.